Podemos iniciar? Se alguém tiver algum problema em ouvir ou algo assim, coloque aqui no chat. Se falhar a rede ou algo assim. Pedro, posso começar? Bem, vou começar. Sim. Começou então aqui. Assumir o controle, já está. Ok. Pronto, vamos lá então. Obrigado pelo interesse aqui neste pequeno workshop de BDD. Antes de mais, acredito que tínhamos aqui vários perfis diferentes e a intenção também era um pouco essa, até porque este tema do BDD é transversal a vários perfis e para todo tipo de projetos, portanto é interessante que seja assim abrangente. Portanto, hoje... aqui o acesso, já está. Portanto, muitos de vós não me conhecem a mim e ao Pedro. Eu desempenho as funções de gestor de projeto ou Scrum Master aqui na área de transformação digital, na divisão de transformação digital. O Pedro coloca mais as mãos na massa, portanto faz aqui o código, desenvolve o código nos nossos projetos e é das pessoas que têm também aqui impulsionado muito este tema do BDD, a implementação dos casos de teste, como vamos ver já mais à frente. Na primeira, vamos dividir esta apresentação de hoje em duas partes principais. Uma em que eu vou falar aqui um pouco dos conceitos principais. Provavelmente muitos de vocês já conhecem algumas coisas ou mais em detalhe. Tentar passar aqui um pouco mais rapidamente sobre esses conceitos e depois vamos passar a uma fase em que o Pedro mostra uma implementação mais real de um caso de teste. Na segunda sessão, queremos estender um pouco isto mais ao detalhe, tanto a elaboração dos casos de teste e como a implementação mesmo desses casos. Mas já vamos ver depois melhor como é que queremos fazer isso. Peço que vão colocando aqui questões ao longo da sessão, não deixem para o fim, não sei que faça sentido, mas podem interromper sem qualquer problema, ou corrigir. Pronto. Então, começando aqui pelos conceitos principais. Portanto, BDD significa Behavior Driven Development. Basicamente é uma técnica que vem sendo usada já há alguns anos, com sucesso. O sucesso parece que é transversal a quem utiliza. É uma técnica de escrita de requisitos ou de casos de teste, formato user stories. É também uma técnica que fomenta a colaboração entre equipas para criar software com valor para os utilizadores, para os stakeholders, para quem desenvolve. Já vamos ver porquê. Aliás, é uma técnica de colaboração porque é entendível por qualquer pessoa, de qualquer perfil, e facilita imensa comunicação. É uma versão aumentada do TDD, que é uma técnica muito difundida e que há uns anos era muito usada e continua a ser, mas que o BDD veio acrescentar aqui um pouco mais vai estender um pouco, dar uma linguagem mais universal e ao contrário do TDD, que assenta mais no código em si e nos testes do código que fica desenvolvido, o BDD já assenta mais no teste do comportamento do utilizador, ou na validação dos casos de teste segundo o comportamento esperado do utilizador. É também uma técnica para reduzir os problemas ou o gap na comunicação entre equipas de negócio e equipas técnicas, porque usam a mesma comunicação. Portanto, nada se perde na tradução, porque eles estão a falar exatamente a mesma língua. Já vamos ver como. Podemos dividir esta técnica BDD, ou este processo de BDD, em três etapas principais. A primeira é aquela que é comum a todos os projetos, a fase inicial de todos os projetos, que é a fase em que é identificado um problema, o projeto nasce, vai-se discutir quais é que devem ser, quais são os problemas a resolver, quais as possíveis soluções a desenvolver para corrigir esses problemas. Portanto, aquela fase brainstorming, de discussão e de identificação de possíveis casos de teste, ou casos de uso, aliás. A formulação, portanto, já é a fase em que foram identificados os casos de uso para o desenho da aplicação, para a implementação da aplicação, é a formulação que inclui também já o registro de casos de uso,
no formato BDD, que vamos ver mais à frente. E depois a terceira fase, que também vamos abordar neste workshop, que é a fase de automação ou implementação dos casos de teste para serem utilizados de forma automatizada. Aqui a sequência que temos também é um pouco nesta lógica. Portanto, vamos falar aqui destas primeiras duas fases, da fase de registro de casos de teste e depois da parte de implementação. O Pedro vai falar mais adiante. Algumas características importantes do BDD. Usa uma linguagem elegível por humanos, portanto não é preciso ser da área técnica ou ter um conhecimento técnico aprofundado, porque vamos usar linguagem elegível por qualquer um de nós. É baseado, os casos de teste baseiam-se no comportamento esperado dos utilizadores e não na linguagem de máquina, por exemplo. Portanto, é muito fácil de ler e apreender logo o que é que significa. A escrita de requisitos ou casos de uso é normalizada, segue um template, não há muita possibilidade de variar ou de sair fora daquelas regras. Torna mais fácil a criação de documentação, tanto no início do projeto, na fase de especificação do projeto, através desses mesmos casos de teste, como depois na fase de desenvolvimento, podemos passar exatamente os mesmos casos de uso para a equipa de desenvolvimento e na discussão com os stakeholders, depois na fase de teste, de validação, fecho do projeto, portanto, e também manuais do utilizador. Pode ser usado, os casos de teste que fizermos em BDD podem ser usados em qualquer fase do projeto. Usa a sintaxe Gherkin, que é uma sintaxe própria, que vamos ver aqui mais à frente. A sintaxe Gherkin basicamente é uma forma de escrever normalizada, como dizia há pouco, que assenta em algumas palavras-chave que nos ajudam a escrever os casos de teste, os casos de uso, depois serão casos de teste, sempre da mesma forma. Portanto, um determinado cenário, ou um caso de uso, um comportamento do utilizador, vai ter sempre um given, um when e um then. O que é que isto quer dizer? O given, e podemos traduzir literalmente para português, porque também funciona em português, já vamos ver mais adiante, funciona em vários idiomas. O given pode ser o dado que, portanto, dado que um determinado contexto há um pré-requisito que se verifica, o when, ou seja, quando uma determinada ação acontece, normalmente por ação do utilizador, tem um resultado, que é que o then significa que houve uma consequência desta ação do utilizador com base nos pré-requisitos que estavam definidos. E sempre com esta sintaxe são definidos estes casos de uso e já vamos ver como é que isto depois fica no aspecto mais final. Aqui um exemplo, e agora sim, vendo um exemplo de uma user story escrita com esta sintaxe Gherkin, ou seja, em formato BDD, pode ser escrita em vários idiomas. Nós aqui temos o exemplo em português. Podem escrever em inglês, podem escrever em espanhol, tanto o conteúdo como as próprias keywords que há pouco falava. É uma grande vantagem, dependendo do projeto em que estão a trabalhar, facilmente podem utilizar qualquer um dos idiomas. Isto é um caso de uso já escrito corretamente neste formato, normalizado. É um exemplo típico de qualquer projeto, que é a funcionalidade de autenticação. Aqui uma user story mais típica, como muitos de vós estão habituados a ver. Portanto, eu como utilizador de back-office, eu quero poder autenticar na aplicação para que seja possível visualizar o meu dashboard. Isto é apenas um exemplo. Portanto, o cenário aqui é este, é o utilizador autentica ou tenta autenticar na aplicação. E depois temos aqui as keywords, que falávamos já há pouco, que é o given, neste caso o dado que, o quando, que é o then. O and, podemos ter aqui casos adicionais e temos também o então, que é o then, a consequência. Portanto, neste caso, dado que o utilizador está na página de autenticação, quando insere as credenciais, neste caso o username e a palavra passe válidos, e seleciona o botão de autenticação, então é redirecionado para o dashboard. Isto está de uma forma completamente clara, muito simples, legível, por qualquer elemento de equipa de desenvolvimento, stakeholder do projeto, de qualquer equipa. E desta forma nós conseguimos definir todas as funcionalidades da aplicação, mais ou menos complexas, e depois testá-las com muita facilidade. Importante aqui sempre ter a funcionalidade, ou feature em inglês,
no código vai ser definido como feature. Temos de ter sempre a funcionalidade, temos de ter sempre o cenário e temos de ter sempre estas keywords com o conteúdo logo de seguida. Portanto, isto pode estar em português ou em inglês. Temos aqui um caso para inglês, que é basicamente o mesmo cenário. A diferença é que aqui temos o given, temos o when, temos o then. Nós podemos ter mais do que já agora, dando aqui só uma dica rápida, nós podemos ter mais do que uma linha para o given, podemos ter mais do que um requisito, um pré-requisito. Não é aconselhável ter mais do que uma ação, portanto o when deve ser só mas em certos casos, se for na mesma página, faz sentido colocar 2 ações, por exemplo, aqui no when, e depois temos uma consequência, ou podemos ter várias consequências. Isto é um formato típico de uma user story em BDD. Aqui para acabar esta parte aqui mais de conceitos-chave, ou de informação mais prévia. Benefícios da utilização do BDD. Portanto, os casos de uso descritos podem ser reutilizados como documentação do projeto. É muito fácil pegar nestes casos de uso e transformar em manuais de utilização, porque já estão adaptados à linguagem do utilizador. Portanto, é praticamente direto, consome muito pouco tempo. A própria escrita consome muito pouco tempo com esta sintaxe. Podem usar um template e começam a popular esse template com a informação. Dá para reutilizar muita informação ao longo dos projetos e projeto para projeto. Por exemplo, um login normalmente tem muitas áreas comuns. Adaptável a vários idiomas. Existe uma lista grande que depois podem consultar. Minimiza o risco associado à falta de entendimento, portanto, o que chega à equipa de desenvolvimento à partida é clara para todas as partes, desta forma. Potencialmente qualidade, porque vai nos permitir fazer testes automatizados, já vamos ver como. Todas as partes têm o mesmo entendimento sobre os requisitos, orientado a objetivos concretos e é muito adequado à utilização em projetos com metodologia Agile, em projetos de evolução contínua. É muito fácil evoluir com base nestes casos de teste. Pronto. Esta era a parte aqui, foi muito rápido passar só aqui alguns conceitos principais. Eu não sei se alguém tem alguma questão mais prévia. Ok? Pronto, então agora passaríamos para a fase em que passamos destes casos de testes que, entretanto, foram descritos naquela primeira fase ou naquelas 2 primeiras fases de discussão sobre os casos de teste e depois da passagem para as user stories já descritas. E aqui é aquela terceira fase, que é a fase de implementação ou automatização de testes. Pedro, se quiseres aqui continuar. Boa tarde, pessoal. Vamos falar aqui um pouco do ciclo do BDD. E isso que vemos nos slides anteriores, a linguagem Gherkin, ela vamos dizer que é a cola que une a camada de negócio, a regra de negócio e comportamento, com a automação de testes. Então, no primeiro passo, que é descrever o comportamento, nós vamos ter uma linguagem universal entre o desenvolvedor e o cliente, e uma vez que a pessoa que vai implementar os testes tenha essa descrição do comportamento, o segundo passo seria implementar os steps, a definição dos steps. Cada palavra-chave, o contexto, ação, give, when, then, é considerado um step na implementação. Então, seguindo o fluxo aqui, puxando um bocadinho como é no DDD, a gente tem aquela questão dos semáforos. Então, em posse do comportamento, nós definimos os steps na nossa classe de contexto, o ficheiro dependendo do framework. Vamos correr e pronto, não há implementação, ele vai falhar, deve falhar. E aí, vamos implementar o teste de facto, que é para poder obter o resultado, passar e assim vai o processo de melhoria. Sempre quando há uma mudança no comportamento, é corrido o ciclo todo novamente. Aqui eu separei alguns dos principais players de frameworks do BDD. Temos aí o BHAP para PHP, para .NET nós temos o SpecFlow, para Java tem o Concordion,
Aqui nós temos o Cucumber, que é multilinguagem, mas ele tem uma parte muito interessante e a maioria dos frameworks é baseado no pré-processamento da linguagem Gurk, que o Cucumber tem. Inclusive, no site dele há muito material de referência sobre a linguagem, sobre sintaxe, sobre localização, sobre boas práticas. A gente tem aqui o Jasmine, que é um framework de teste em JavaScript, e temos as ferramentas aqui, os frameworks de automação de testes, que o mais conhecido de todos é o Selenium, e grande parte das ferramentas são baseadas nele, no Selenium WebDriver. E temos um grande player que está aí no mercado há um bom tempo e está evoluindo bastante, que é o Cypress. Agora, eu recebi um aviso aqui de que a reunião ia terminar em 10 minutos. Mas vou prosseguir. O Cypress, pronto. O Cypress é uma ferramenta open source que permite com que a gente consiga controlar o browser da mesma forma que seria feito por um utilizador ao mexer manualmente, né? A principal promessa do Cypress é ter uma experiência completa em relação a testes de end-to-end e entregar um pacote de fácil instalação, de utilização, manutenção, depuração e ali um bocadinho trabalhar na geração de evidências, que é importante para ter esses artefatos para entregar para o cliente no final. Os resultados dos testes na prática. Sim. As principais vantagens aqui, pronto. O Cypress ele não é baseado no Selenium, ele corre no mesmo ciclo de execução da aplicação, por isso ele acaba sendo um pouco mais rápido, diferente do Selenium, que a gente tem que subir um WebDriver e a gente atua ali por comandos remotos através do Selenium, e o Selenium é que vai fazer essa camada assíncrona com o browser. Pronto, pronto, às vezes isso... Pedro, desculpa, só aqui para clarificar ou ajudar a clarificar. É uma vantagem não utilizar o Selenium neste caso, pela complexidade que o Selenium tem e que o Cypress não tem. É isto, não é? Isso. Ok. O Cypress é feito para funcionar em qualquer estrutura de front-end, e pronto. E no core, em especial, ele foi feito para trabalhar com essas linguagens mais modernas, esses frameworks mais modernos, como Vue, Angular, as bibliotecas como React, mas ele é totalmente compatível com qualquer aplicação web ou PWA. Ele é uma ferramenta all-in-one, ou seja, ele já traz ali out of the box bastante coisa, sem a necessidade de instalar plugins. Ele já tem um mocking server para poder fazer requisições fake, se eu não quiser aceder a um endpoint específico, ou se eu tenho um SMS e eu consigo testar esse tipo de coisa através do mock server. Pronto, como ele corre no mesmo ciclo de execução da aplicação, ele consegue ter uma velocidade superior em testes. E pronto, tem um foco no end-to-end, e com ele a gente consegue fazer testes de integração, testes de componente, e pronto. Além disso, ele é uma ferramenta open source, possui uma comunidade muito ativa, portanto é muito fácil, a documentação dele é muito boa. A instalação dele é fácil, com um comando, 2 comandos, você já está pronto para escrever testes. E possui uma curva de aprendizagem pequena, porque basicamente o que é necessário é ter um pouco de conhecimento de JavaScript e seletores CSS. Mais na frente eu vou falar que ele até tem uma ferramenta que ajuda a identificar os seletores em uma página. Pronto, ele tem toda a camada de integração contínua, um CI/CD com GitLab, Jira, os principais players de integração. Outro fator importante, ele tem um depurador em tempo real, ou seja, eu consigo ter uma dashboard e
e ver os meus testes correndo em real time. E também, nessa feature, eu consigo ter uma coisa que eles chamam de time travel, que é, depois dos meus testes correr, cada passo é registrado, e eu posso voltar e ver o que aconteceu em cada step, que ação foi executada, onde foi clicado, se ocorreu um erro, eu sei exatamente o que ocorreu e onde ocorreu, e isso ajuda muito quando a gente está a fazer esse tipo de teste. E outro ponto positivo são as evidências de testes que ele gera. Automaticamente, ele já gera screenshots e vídeos de todos os testes que nós definimos. Algumas desvantagens. Pronto. Ele não suporta a utilização de vários separadores no navegador ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tiver uma aplicação que use algo como real-time ou comunicação, eu não vou conseguir testar isso. Eu teria que buscar alguma outra forma. Ele não tem suporte para aplicações nativas, nem mobile. Por enquanto, é só para aplicações web. Não possui também, e pronto, um outro ponto, para quem usa BDD, é que ele não possui uma ferramenta de reporting padrão. A gente precisa aí instalar alguns plugins para poder ter um relatório melhor para o BDD, para detalhar os steps, para detalhar onde falhou e esse tipo de coisa. Mas também ele oferece, no final ele gera um JSON que possibilita a quem testa também consumir esse JSON e gerar um relatório num template que atenda melhor ao critério e ao contexto do projeto. Aqui uma diferença entre o Cypress e o Selenium, né? Passar aqui rapidamente. Pronto, de testing, o Selenium é end-to-end, vai depender do que... Aliás, os dois são end-to-end, mas o Selenium vai depender do WebDrive que eu tenho para poder testar o contexto, e o Cypress é mais focado no front-end. Do Selenium se derivam várias outras coisas, como, por exemplo, o Appium, me permite testar aplicações mobile. Fala, Diogo. Daqui a 3 minutos vai terminar a reunião. A gente aí perguntaram ali até no chat. A gente tenta de novo pelo link ou como é que faz? Eu não sei. Isto deve ser porque estamos com a versão gratuita, deve ter o limite de 40 minutos. Pois. Nas aulas que a gente usa essa versão gratuita, o que acontece é isso, cai, a gente volta e todo mundo acede de novo. Aí tem mais 40 minutos para poder fazer. Então, se cair, todo mundo volta. Beleza. É exatamente assim. Ok, vamos a isso. Pronto. Os tipos de linguagens suportadas. Pronto, o Selenium é multilinguagem. Nas principais aí a gente tem C Sharp, Python, Ruby, JavaScript. Já o Cypress, ele é todo escrito em JavaScript e também, por agora, só permite a utilização com JavaScript, né? Em relação ao framework de teste, no Selenium nós não temos limitação. Existem milhares de frameworks baseados no Selenium, então basta ser compatível e instalar de acordo com a necessidade do projeto. Já no Cypress nós temos suporte ao Mocha, é um framework de teste que faz todo o core do Cypress. Aquela questão do built-in mocking server, que serve para eu fazer requisições fake ou interceptar requisições de alguma API externa ou de alguma API interna que por algum motivo eu não queira no meu teste chamar a consumir, eu consigo fazer isso já out of the box no Cypress, e já no Selenium eu não tenho essa possibilidade, eu teria que procurar algum plugin. Browser suporte, pronto. No Selenium a gente também depende do tipo de drive que é compatível. No Cypress, começou com o Chrome, e agora a gente já tem suporte ao Firefox, ao Electron, ao Edge e ao Brave. Pronto, isso está sempre em constante evolução e espera-se que pronto, dê suporte a mais versões.
Até porque, Pedro, só a complementar, o Cypress é uma trend, não é? Neste momento está a começar a ficar muito difundido. Sim, O que aconteceu sim. com o Selenium também. Sim. Ele é relativamente novo em comparação ao Selenium, mas tem sido muito difundido ultimamente e evoluído bastante nesse contexto. Pronto. Aqui eu criei um projetinho, uma aplicação simples, e dentro da minha aplicação, isso aqui pode ser totalmente separado da aplicação, num repositório diferente, inclusive. Pedro, dá só um zoom. Está um pouco pequeno. Eu consigo dar zoom. Nós estamos a ver o ecrã todo e está pequena a janela. Aqui tem a opção do zoom e da zoom. Eu só não sei onde é. Pois eu não sei se conseguem ver. Pelo menos eu aqui vejo um pouco pequeno. Maximiza a janela, talvez. Maximiza, isso quer dizer. Melhorou? Não muito. Deixa eu ver se eu não consigo dar zoom aqui. Não dá para aumentar o tipo de letra? Vai ali no view, lá em cima. Aonde? Lá no view, na barra de ferramentas. Sim. Não, lá. Do PHP Store mesmo. No view não tens essa opção? Não. Não, pronto. Eu consigo aumentar a letra aqui. Era suposto dar zoom aqui. Pronto, aqui eu consigo Já dar está. Isso já funciona bem. Eu queria mostrar um pouco da estrutura de pastas aqui. Deixa eu ver se aumentar a fonte do Mac. Não funciona. Deixa eu ver se eu consigo partilhar só o... Agora sim. Pronto. Agora tá. Eu consigo aqui... nesse caso aqui eu tenho a estrutura de pasta dentro de teste dentro do meu projeto, mas pode ser completamente fora. E pronto, aqui tem um bocadinho daquilo que eu falei. A pasta Integration é onde ficam as nossas features. Então, eu tenho aqui a feature de login. E eu faço alguns cenários, né? Como utilizador, eu quero autenticar no portal. Em order to... para gerir as ferramentas. Isto, Pedro, desculpa, refere só um pouco qual é que é a aplicação, porque eu julgo que ainda não mencionaste. A aplicação foi aqui desenvolvida para este. É uma aplicação simples e nova para um controle de tarefas. É só um CRUD com um controle de tarefas. Eu posso até abri-lo aqui. Tem um controlezinho de tarefa e um login para a gente exemplificar. Não, tens que mudar a partida, está a partilhar ainda. Sorry. Era só para visualmente percebermos qual é que é a aplicação. Pronto. É uma aplicação simples com uma dashboard com um texto indicativo e um CRUD de tarefas fechadas, título e descrição. Só para a gente ter uma ideia da automação. Deixa eu ver aqui. Volta aqui para... Pronto, então, nesse Feature Integrations, eu tenho aqui a pasta Features com todas as minhas definições. Dentro da pasta Login, eu vou ter a minha classe de testes e é aqui onde eu vou definir como o Cypress vai interpretar cada passo. Então, basicamente, eu uso a API do Cypress, eu tenho aqui um before, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes de cada cenário, eu vou correr isso que está aqui dentro. Ou seja, eu quero refrescar minha base de dados, quero correr meus ficheiros de CIDR
e eu tenho umas factories aqui para criar esses utilizadores que eu vou usá-los nos testes. Pronto. Então, os principais, pronto, há vários, mas os principais seletores que vamos utilizar é o SCI, que isso já retorna um objeto com a instância do browser, que a gente vai testar em questão. Então, tem aqui vários métodos. Eu tenho aqui o visit, que vai ser o meu roteador. Eu posso direcionar para qualquer lugar. Isso vai pegar, se eu colocar dessa forma, ele vai buscar lá no cypress.json a minha base URL. Aqui. Mas eu também posso colocar o URL inteiro ou uma página externa, se for o caso. E aí eu tenho a forma de pegar os seletores. Pronto. Isso aqui é como eu interajo com os elementos da página. Então, eu vou buscar esse seletor. Pronto, ele vai pegar na página todos os inputs que tem esse ID. E aí, a partir daqui, eu tenho as ações que eu posso fazer. Nesse caso, eu tenho um type, eu vou colocar um texto, mas eu posso ter a ação de clicar, posso ter a ação de selecionar, se for um select, eu passo uma option, posso fazer as sessões também, como esse caso aqui. E pronto, ele identifica cada passo por expressão regular. Então, eu tenho aqui given I am in the login page, ele vai aqui na minha especificação e vai executar esse passo aqui. Aqui em Common, eu tenho ficheiros com definição as definições em que eu reutilizo. Pronto, ou seja, se alguma história minha vier, algum ponto feature vier com esse termo aqui, dado um utilizador com o perfil de desenvolvedor, eu não preciso implementar mais nada na minha especificação de teste. Ele já vai reutilizar todos que eu tenho aqui. E aí eu posso ter vários contextos. Por exemplo, esse utils aqui são ações dentro do formulário. Então, se eu quero verificar uma mensagem, pronto, eu com o conhecimento disso aqui, eu já posso escrever minhas histórias pensando na reutilização desse espaço. Um outro ponto interessante para que eu use o PQP Storms é que pronto, a gente tem as features de ligação aqui. Quando eu carrego num step, ele vai me direcionar para a implementação do mesmo, na classe do JavaScript. E eu também, caso ele não esteja definido, ele vai ficar aqui marcando para mim como vermelho, e eu acho que isso não aparece na partilha, aparece? Aparece. Pronto, e eu posso criar a definição desse step aqui, e ele vai me gerar a classe lá. O que mais eu tenho aqui? Pronto, tem a questão dos plugins, onde eu registro. Tenho uma pasta para reportes, onde eu vou falar um bocadinho mais à frente. Os screenshots, que é onde ele vai salvar. E aqui eu tenho o suporte. Esse suporte é onde eu salvo a minha coleção de comandos úteis. Aqui eu peguei algumas interações que eu preciso fazer para o Laravel, para me comunicar. E algumas exceções, como, por exemplo, eu não encontrei nativamente como verificar, como confirmar se eu... Aliás, nativamente é dessa forma aqui. Se eu estou realmente naquela rota. Então, eu preciso fazer uma exceção para isso. Então, para eu não estar sempre a digitar esse comando todo e essa expressão regular, eu criei esse comando e sempre quando eu quiser utilizar nas minhas features, eu só preciso chamar dessa forma, como se fosse um comando nativo. Pedro, coloca só ali nas features, só para forçar aquilo que tínhamos falado no início, que é, nós passamos para aqui os casos de teste, ou os casos de uso foram definidos, literalmente como estavam escritos. Portanto, na prática não há nenhuma adaptação que tenhamos que fazer aqui, desde que estejam escritas da melhor forma, ou seja, que tenham ali as tais keywords, que podem estar assim ou podem estar em inglês neste caso, mas podem estar noutro idioma,
Pedro, confirma só, para estar em português, por exemplo, simplesmente tens que colocar uma flag a dizer que o idioma é esse, certo? Sim, eu preciso da especificação, eu preciso colocar aqui o linguagem e dizer o idioma. Pronto, aqui segue PT, ES, ele já até começa a desmarcar as palavras como palavra-chave, já não é só o PT aqui, isso seria funcionalidade e pronto. Mas Ok. eu preciso identificar para nível de funcional, não há necessidade de nada, mas para o framework eu preciso identificar aqui o idioma, para ele se localizar e poder encontrar os steps aqui, a definição dos steps. Ok? Bom, eu acho que, entretanto, podes passar aqui ao teste mesmo, não é? Em si. Sim. Pronto, vou partilhar o ecrã todo. Nós agora o Pedro vai aqui demonstrar os testes a correrem para esta aplicação, esta pequena aplicação foi desenvolvida e apenas para alguns testes foram desenhados. Isso fica disponível a partir do momento em que eu instalo o Cypress, né? Então eu posso dar aqui o comando npm cypress open. Não sei se está dando para ver. Está muito pequeno. Foi os comandos que mostraste há pouco, mas agora está muito pequeno. Deixa eu abrir aqui ele e eu partilho só o... Dá um comando mais. Está um pouco melhor. Pronto, e aqui ele vai abrir o meu launcher de aplicação, que é uma aplicação nativa. Pronto, e no meu caso, eu tenho aqui o Chrome e o Firefox instalado, mas por padrão ele vem com um browser embarcado do Electron. Então, eu tenho aqui todas as minhas features que eu posso testar uma isolada, ou eu posso testar todas. Então, aquela questão de eu ver o que está acontecendo, quando eu carregar aqui, ele vai me abrir essa dashboard, e de um lado eu tenho os passos de execução dos testes, e do outro lado eu tenho a representação da aplicação. Ele vai demorar aqui um pouquinho, porque vai carregar a base e correr os scripts, mas assim que começa já é muito rápido. Pedro, agora que eu pedia mesmo que partilhasses só isso. Agora, ok. Deixa estar então. Está a correr. Está muito pequeno. Se puderes parar, porque é interessante perceber o que é que está a acontecer aí. Sim. Melhorou? Sim. Pronto, eu vou começar de novo. Então, ele vai aqui refazer a base de dados. Pronto, aqui eu tenho as definições e ele começa a interagir. Basicamente já está a simular a utilização. Sim. Isto seria o utilizador mais rápido do mundo a testar. Pronto. Concluiu, todos os testes passaram e nenhum falhou. E aqui tem aquela coisa que eles chamam de time travel. Eu posso abrir o meu teste e saber o que aconteceu em cada definição. Então, antes de tudo, ele correu esses comandos aqui no terminal, criou os 2 utilizadores que eu precisava, e quando ele valida aqui, que eu estou na página de login, ele redireciona para o login, faz a seção da rota, vê que é igual, pronto, passou. Eu vou aqui tentar credenciais inválidas. Então, ele pega aqui o seletor, e-mail, digita esse e-mail inválido, depois pega a password, digita alguma password, depois eu procuro o botão de login e faço a ação de clique. Pronto, começa a credencial inválido, ele vai fazer a submissão e espera que eu encontre essa mensagem aqui.
Isso vai me gerar um relatório após a execução disso. Deixa eu abrir aqui. Bom, basicamente, neste caso, o teste correu bem. Portanto, se quisermos partilhar com o cliente. Pronto. Pedro. Ele vai me dar um... Sim? Uma pergunta. Eu vi que no teste os valores são fixos. Ele permite a gente ter uma massa de teste dinâmica ou alguma forma que ele possa obter de um JSON ou de algum lugar para fazer vários cenários de teste? Sim. No caso, deixa eu voltar aqui para o PHP. Nós temos duas formas. Ou criamos ficheiros aqui no Fixtures, em que eu posso ter uma massa aqui, pronto, pegar de algum lugar e jogar aqui e ele vai consumir. Ou, no nosso caso aqui, nós criamos esse comando, deixa eu pegar aqui esse comando aqui é porque eu quis mesmo ter esses dados. Mas eu poderia dizer aqui que pronto, eu quero criar 5 utilizadores. Ia ser dinâmico. Sim. Para isso, eu tive que criar alguma coisa aqui internamente no front-end, que são as factories. Aqui, se eu for aqui em database, eu tenho aqui minha factory do utilizador. Eu vou usar uma biblioteca chamada Faker, ela tem para JavaScript também, tem para várias outras linguagens, e eu posso utilizá-la para chamar aqui e ter essa massa de dados. Pronto. Se a linguagem permitir também a execução de scripts de seeds ou migrations, eu também posso injetar no momento do teste, que é aquele passo aqui. Eu fechei a aplicação do Cypress. Que é o passo... eu fechei. É o passo que eu corro antes de cada teste. Justamente para inserir os outros dados. Para essa aplicação é um bocadinho mais simples, não há muita necessidade. Mas esse comando aqui, ele primeiro limpa a minha base e depois eu corro isso aqui, que vai buscar as minhas classes no endpoint meu. E eu corro esse comando aqui. E vai injetar qualquer massa de dados que eu queira. Imagina que eu quero fazer um teste de carga aqui e eu preciso de, sei lá, 1000 produtos, 10.000 produtos para ver como se comporta. Consigo fazer isso. Pronto. Aqui é preciso ter um bocadinho de cuidado, porque como essa é uma ferramenta que se comunica com o front-end, é preciso ter muita atenção com esses endpoints que a gente libera, né? Porque eu não consigo comunicar diretamente com a minha aplicação no back-end para dizer, olha, corre os comandos nativamente e cria aí os dados. Eu tenho que disponibilizar mesmo um endpoint. Isso pronto, é um bocadinho tricky, mas resolve o problema. E preciso ter muito cuidado em relação à exposição desse endpoint. Mas como é utilizado apenas para teste no ambiente local, não há de ser problema. Ok. Ok, obrigado. Outro ponto que eu queria mostrar são os relatórios. Depois desse teste, a gente tem que ouvir onde todos passaram. E aí eu consigo ter os resultados dos testes individualmente, né? Ou seja, eu tenho aqui minha feature do login, então esses cenários foram os que passaram, e se eu quiser fazer o drill down, eu consigo fazer aqui, então vou ter os detalhes dela. Eu posso, se quiser, ver o vídeo do teste que ele gera automaticamente. Então, nesse momento... Sim, isto é muito interessante como evidência para partilhar com o cliente, por exemplo. Vai correr, pronto, e vai como evidência. Eu consigo saber aqui
em qual ambiente eu corri, se foi no Chrome, se foi no Electron, se foi no Mac, no Windows, no Edge. E eu consigo também ver a parte um pouco mais técnica, que é a definição da task, o que é que ele fez aqui, que comandos que ele correu, e consigo fazer uma análise de performance. Ele vai fazer o breakdown aqui do teste e saber se eu estou gastando tempo demais com essa inserção em massa de dados ou se há algo errado aqui com o meu teste. Também consigo ter uma métrica de tempo do teste, saber uma média de duração de todos os meus testes, qual é o mais lento, e pronto, a partir daí tentar perceber se ele está lento porque é da feature mesmo, da carga que ele tem, ou se está algo mal. E temos um outro relatório que é um bocadinho mais simples, mas também serve como evidência para o cliente no final, que é esse relatório aqui. Deixa eu partilhar. Uma das vantagens, enquanto partilhas, Pedro, uma das vantagens, e que nós já estamos em alguns projetos, é que nós como os casos de teste são definidos todos no início, nós podemos, em qualquer momento do projeto, desde o dia 1, correr os casos de teste. O que vai acontecer é que no início, obviamente, vão passar muito poucos e no fim vão passar desejavelmente todos. Portanto, isso dá para perceber o progresso e também a velocidade da execução do projeto. É também uma medida de progresso. É interessante ver o avanço. Sim. Ele também gera ali um JSON com a estatística dos erros que aconteceram também. Tudo vai ficando gravado se você persistir esse ficheiro. Esse relatório aqui é um bocadinho mais simples, ele é das features. Eu tenho aqui um total de 3 features e 13 cenários, onde todos passaram. Também eu tenho aqui informações do device que eu testei. Eu tenho aqui a informação do browser, e eu posso entrar aqui dentro da feature específica e ver os dados dela. Pronto, aquela questão do browser, saber que eu tenho 3 cenários e os 3 passaram, e aqui eu posso saber passo a passo qual que passou e qual que falhou. O cenário aqui não... Pronto, acho que é um bocadinho isso que eu queria mostrar para vocês aqui da nossa experiência que tivemos nessa primeira fase, e depois detalhar um pouco mais dos conceitos. Pedro, nós podemos, se quiseres, falar um pouco daquilo que planeamos partilhar, até para preparar a segunda fase, e depois vemos já aqui as dúvidas que todos têm. Pronto, a gente pensou na segunda fase, ter uma discussão, uma validação desses conceitos, e depois a proposta seria de criar um caso de teste from scratch até a implementação. Talvez uma feature nessa implementação, ou uma feature nessa aplicação, e na sequência a gente implementaria aí uma história e a definição dos passos e ver o teste correndo e na prática. Para esta parte aqui mais complexa, que é a implementação em si, nós preparamos também aqui já uma base que queremos partilhar, e quem tiver a curiosidade de explorar e perceber quão simples ou não é a implementação, já tem aqui uma base preparada que vai ajudar muito nesse processo. Então o desafio era, quem quiser, desculpa Pedro, quem quiser, sim, só para complementar, quem quiser explorar isto, quem tiver curiosidade de explorar isto, por exemplo, durante a próxima semana, e até ter feedback aqui de qual é a curva de aprendizagem, era interessante ter esse feedback por alguns de vocês, fazer este exercício de perceber quão ou não difícil, partilhar a experiência, e depois na próxima sessão irmos mais ao detalhe
na criação de uma user story em BDD, que aqui passamos com pouco tempo também para passarmos para esta fase aqui, mais implementação, mas passarmos algumas dicas, alguns desafios que surgem nessa criação dessas histórias e depois passarmos aqui à implementação aí de um caso de teste. Pronto. Pedro, desculpa, continua para dizer o que é que... Pronto, na continuação disso, eu deixei aqui no GitLab, eu vou passar o link aqui no chat, com um boilerplate, com Cypress, mesmo Quick Start aqui. Basta correr, instalar as dependências do Node, é claro que é preciso ter o Node instalado antes, e depois abrir aquela aplicação. Isso aqui já tem um teste de exemplo, que é uma pesquisa no Google. E pronto, e a partir daí, quem quiser brincar ou já começar a ver alguma coisa, testar, vou disponibilizar esse boilerplate. E aqui no final tem algumas coisas, alguns links de referência, que é as melhores práticas do Cypress, o guia de referência do Gherkin aqui do Cucumber, e alguns comandos interessantes aqui do Cypress. Basicamente, o que eu tenho que fazer para correr em modo headless em vez de chamar o open para abrir a aplicação, vou chamar o run. E aí ele vai correr tudo em terminal. E pronto. Aqui eu posso escolher se eu quero correr um teste específico, se eu quero correr vários testes, se eu quero correr uma suite de testes específicas. Pedro, em modo terminal, perde-se a evidência de vídeo. Não, ele gera também a evidência e guarda numa página. Ele gera essa evidência que ele passou aqui do report JSON. E depois, no final, ele comprime aqui o vídeo e gera já na página para cada feature. Boa. Então, ele vai dizer aqui, ó, foram 3 testes, os 3 passaram, demorou 6 segundos. Agora ele está testando essa feature aqui do path do developer. Questão de tempo é parecida, assim? Aqui acaba por ser um bocadinho mais lento porque ele faz outras coisas. A compressão de vídeo, por exemplo, tudo. Ele acaba demorando um bocadinho mais. Mas às vezes é útil quando a gente não precisa estar ali vendo. E depois qualquer passo que retorne um erro, ele vai gerar um screenshot também, além do vídeo. Pronto, aqui ele dá um relatório final, dizendo que foram os testes para cada feature e quais passaram, quais falharam e quais foram pulados. E aqui, na minha ideia, dentro da minha pasta Cypress, eu tenho aqui vídeos e pronto, está aqui gerado os 3 vídeos, um para cada feature. Deixa eu abrir aqui no Finder. E eu consigo corrê-los e visualizar posteriormente. Pedro, tem mais uma pergunta, se permite? Força. Em relação ao projeto, vocês começaram com essa ferramenta no início do projeto ou foi já o projeto andando, houve a implantação da ferramenta para uso do BDD? Os novos agora, a gente já começou desde o início, desde a documentação. O Luno acho que pode falar um bocadinho melhor disso. Mas no início a gente começou um bocadinho pelos testes, até para demonstrar o potencial, e o teste foi feito em cima da aplicação. Foi testada por nós
E naquele momento a gente começou a descrever as features em Gherkin e depois começamos a implementação dos testes. Esse segundo é um bocadinho mais trabalhoso, mas pronto, também é muito vantajoso no final ver os artefatos e garantir também que o comportamento que era esperado está confirmado. Não sei se quer falar um bocadinho sobre a documentação dos novos projetos que já seguem esse padrão. Sim, sim. Nós percebemos que começou a existir um ganho enorme, mesmo muito grande, na comunicação com o cliente e no entendimento do cliente e no nosso, e começou a ser tudo muito mais transparente e muito mais claro. Ou seja, como isto é tudo escrito, como vem numa linguagem tão clara, o que começamos a fazer, o processo começou a ser este. Por exemplo, o cliente, quando já tem um documento de requisitos, mais ou menos bem escrito ou descrito, nós preferencialmente pegamos nesse documento de requisitos ou nessa descrição e transformamos nestes casos de uso. Fazemos um documento nosso, a nossa versão, dizemos o que temos feito é indicar que passamos para esta linguagem que nos vai ajudar a clarificar os requisitos com ele, com o cliente, e também vai ser usado já para passar a equipa de desenvolvimento dessa forma. E as experiências que temos tido com os clientes, mesmo clientes mais formais, mais corporativos, tem sido muito boa. A aceitação tem sido boa, inclusive alguns clientes dizem-nos que querem implementar isso internamente nas organizações deles, precisamente porque começaram a perceber que desta forma fica tudo muito mais claro quando estamos a dizer que algo está feito e não fica ali, não há esse problema de falta de entendimento. Isto ajudou-nos a fazer documentos requisitos de uma forma mais clara e passou a ser mais fácil quantificar e estimar também os desenvolvimentos. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, claro, é que conseguimos perceber se uma funcionalidade está feita de forma automatizada, como foi aqui demonstrado, mas também de uma forma manual. O próprio cliente pode pegar naquele caso de teste, simular do lado dele e à partida vai fazer exatamente da mesma forma que os nossos testes manuais automatizados como foram feitos. Ou seja, não há aquela dúvida sobre como é que o cliente está a testar ou como é que nós estamos a testar, porque estamos a testar da mesma forma. Outra grande vantagem é que começamos a utilizar estes casos de uso também na documentação final do projeto. Ou seja, nós temos um documento de requisitos inicial. Passar desse documento de requisitos para, por exemplo, o manual do utilizador, neste momento é muito rápido e muito simples, porque basicamente é um mapeamento quase direto, com pequenos ajustes, do que eram os cenários definidos. Nós temos vários exemplos de manuais do utilizador, que temos agora feito sempre com uma estrutura muito semelhante, e basicamente é pegar nestes casos de teste, dar-lhe um ajuste, justificar um pouco o texto, normalizar um pouco o texto e fica o manual feito. Pronto, basicamente isto tem trazido não só a parte de automatização, mas sobretudo a parte inicial de documentação e parte final de documentação de um projeto e contato com o cliente. As histórias em BDD tem sido um acréscimo muito, muito, muito bom. E na nossa divisão nós sentimos, no contato com o cliente, que temos realmente ganho muito crédito do cliente precisamente por estar a usar isto. Pronto, é um feedback positivo que temos aqui tido, porque começamos a introduzir isto com alguns clientes, arriscamos um pouco e tem corrido de facto muito bem. O feedback tem sido bom. Esta parte da automatização, eu diria que cada vez mais tentamos implementar isto em todos os projetos, não é sempre possível, mas estamos a evoluir também aqui. Portanto, nós estamos a passar estes conhecimentos ao mesmo tempo que nós próprios também estamos a testá-los e, portanto, é interessante também aqui, por exemplo, na próxima sessão, se trouxerem dúvidas, sugestões, é importante para nós também. Portanto, era basicamente esse o feedback que queria dar. Portanto, agora, eu tenho uma questão. Força.
Em relação à especificação de documentos no padrão ISO para certificação, esses documentos no formato do BDD são aceitos ou ainda teremos que escrever os documentos com casos de uso, the old-fashioned way? Não tenho certeza se percebi a pergunta. Perguntaste se são aceitos por quem? Pelo cliente, por nós? Não, no caso de uma auditoria da nossa certificação ISO. A certificação ISO eu não tinha percebido. É uma questão, olha, é uma boa questão para confirmarmos, que eu vou aqui anotar, de que forma é que se relaciona com a certificação ISO. Eu iria responder, mas eu prefiro confirmar e na próxima sessão traga alguma informação sobre isso. Obrigado. Melhor assim. Também, se for possível, na próxima sessão, eu sei que no caso do nível que a gente vê, né, a gente não entra muito em detalhes, profundidade de teste. Esse seria o termo correto. Eu não sei se a ferramenta permite ou mesmo o método permite a gente entrar a descer um pouco mais ao nível de profundidade do teste, por exemplo, em relação aos atributos, em relação a mensagens, em relação a fluxos. Eu não sei se a ferramenta tem algum adicional. Por exemplo, posso ter algum atributo, algum campo que tem um certo tipo de validação, ou um tipo de mensagem específica, ou como que o teste pode ajudar nisso. Se for possível, para a próxima sessão também trazer algum tipo de informação nesse nível também seria interessante. Ok. Só adiantando um ponto rápido, algumas coisas podem ser já validadas aqui no momento da feature, mas a gente também pode ter um conjunto de definições em que a gente consegue validar isso. Inclusive, eu tenho uma spec aqui em que eu valido, por exemplo, que um utilizador, quando é desenvolvedor, ele não pode enxergar o campo assignee. E pronto, ele só pode criar tarefas para ele mesmo. Então, eu tenho um conjunto de exceções na ferramenta em que me permite verificar esse tipo de coisa. Se o campo existe, se não existe, se é preciso uma mensagem específica. Boa. Acho que a ideia mesmo, Pedro, é só mostrar que existe a possibilidade. Acho que a gente não precisa nem chegar tanto ao detalhe, porque para a gente ir para uma tomada de decisão, de conduzir isso em um projeto, é importante a gente saber a potencialidade da ferramenta e do método, né? Isso eu acho que é o mais importante, saber o que é possível fazer, né? Isso é interessante. Sim. Pronto, e isso me fornece uma série de exceções que eu posso validar, mas é isso. A gente pode ver em detalhes na segunda também, se for o caso. Já anotei aqui também, podemos ver, explorar também um pouco isso. Senhores, eu peço desculpa, peguei o trem andando, mas eu tenho aqui uma dúvida, não sei se foi falado. Com relação, eu não estava a falar que ali, com base nos requisitos que o cliente entrega, escrevemos ali os cenários e isso é validado com o cliente, né? Como que do lado do cliente eles colocam um critério de aceitação? Como que isso é descrito, os critérios de aceitação? E uma outra pergunta, na experiência que vocês estão tendo, isso acaba minimizando o timing das homologações? Como que isso ocorre do lado do cliente? Posso responder, Pedro? Sim. Bem, eu diria que a experiência que temos tido, e é possível fazer de várias formas, a experiência que temos tido é o cliente fornece, quando é o cliente que fornece um documento de requisitos, normalmente não vem num formato bom ou perfeito para passar, por exemplo, para desenvolvimento. Ou seja, temos que, de uma forma ou de outra, trabalhar sempre aquele documento, a não ser que o cliente já seja tão maduro, por exemplo, e especifique em user stories, ou no caso em BDD ou algo assim.
Portanto, tipicamente ele envia um documento mais ou menos pequeno, mas, por exemplo, imaginem um projeto em que o documento de especificação de requisitos... Amor? Alô? Alô? Um documento que tem 100 páginas, é muito difícil pegar naquele documento e transformar em tarefas concretas para a equipe. Portanto, o que temos feito é dizer ao cliente que vamos passar todo aquele texto para casos de uso em BD, damos um briefing sobre o que é que vamos fazer, percebemos também como é que o cliente reage a isso, tem corrido sempre bem, e fazemos um documento, pode ser, por exemplo, um Word, por exemplo, com os mesmos capítulos que estavam no documento original, mas ali partido por funcionalidades descritas desta forma. Normalmente é assim que fazemos, portanto, há um documento que é a nossa tradução dos requisitos do cliente. Vai novamente para o cliente e ele aprova ou comenta as funcionalidades. E logo aí conseguimos, no início do projeto, perceber se houve alguma falta de entendimento logo nessa tradução, ou se está tudo ok. Evitamos que esse momento de falta de entendimento derrape ou derive para o desenvolvimento, ou seja, isso é prévio ao desenvolvimento. Claro que este processo pode levar a que o desenvolvimento se atrase um pouco, mas é muito fácil perceber, e o cliente normalmente reconhece isso, que foi importante essa fase de debater os requisitos de forma mais clara. Portanto, em suma, pode atrasar o início do desenvolvimento ou não, porque há sempre algumas coisas que já estão claras, tarefas que são claras, preparação do projeto, etc. Mas é muito fácil recuperar esse ganho mais adiante. O custo de não fazer esse trabalho, pela nossa experiência, é muito maior mais à frente. Porque se tiverem só esse documento base do cliente, 6 meses depois, quando forem revisitar o que foi feito no projeto, certeza que vai ser muito difícil mapear o que estava planeado e o que foi feito. Essa é a nossa experiência. Não sei se respondi, estava aqui a pensar um pouco nas questões, não sei se era Sim, isso. acho que sim. A questão da homologação em si, depois da entrega, também é baseada nesse documento que foi aceito pelo cliente, no caso. Sim, ou seja, esse documento de requisitos que nós fornecemos ao cliente há de ser aprovado pelo cliente, há de ser comentado pelo cliente. Nós normalmente damos ao cliente um documento vivo, seja um doc, por exemplo, em que ele pode colocar notas, vamos fazendo ajustes com a cadência maior que for possível, até o momento em que ele diz, ok, é isto que vocês vão implementar. E aí, nesse momento, podemos implementar com muito mais certeza. E é muito mais tranquilo nós dizermos, ao fim de um sprint, por exemplo, se trabalharmos aqui em Agile, neste caso faria sentido, dizermos ao final de 15 dias, esta user story e estas já estão cobertas, se for válido. Se não for assim, vamos ter que dizer aqueles casos que tinha descrito no capítulo 5 da página X, está feito. Depois vamos ler aquilo tudo, é sempre uma complicação. É basicamente isso. Ok, obrigado. Eu queria só seguir um pouco essa pergunta do Wesley, relacionado ao processo do aceite, não o aceite sim dos requisitos, mas do próprio produto, do software final. Eles, por acaso, utilizam da ferramenta, eles aceitam a evidência da ferramenta, lá o relatório dos testes, ou mesmo assim o cliente coloca a mão na massa, vou ver o produto, quero lá no meu ambiente de QA, quero testar, ou seja, como é que está sendo um pouco essa experiência? Ou eles assumem que o teste feito pela ferramenta é aceitável, mais nesse sentido da aceitação do produto. Eu não conheço, Pedro, se quiseres interrompe-me, eu não conheço não tive ainda nenhuma experiência em que o cliente confiasse apenas nas evidências dos testes e não testasse ele próprio. Portanto, tipicamente, ele vai testar sempre. Agora, em pontos de situação, em reuniões de progresso do projeto, mostrar um relatório em que estes relatórios, ou mesmo os vídeos, agora que o Pedro mostrava, dão-nos aqui dão ao cliente uma sensação de segurança e de progresso e muito mais segurança. Agora, duvido que existam muitos clientes que vão aceitar simplesmente estas evidências para dizer que está tudo ok por ele. Acredito que ele vai querer sempre testar, mas pelo menos do nosso lado ficamos sempre muito mais tranquilos porque sabemos que ele vai testar ou porque temos o compromisso que ele vai testar da mesma forma que nós.
Será basicamente isso. Agora, talvez no futuro, com clientes mais maduros, sabendo como é que este processo decorre, talvez comecem a aceitar estes resultados como quase vinculativos, para aceitar o entregável, digamos. Ou até mesmo eles criarem a própria massa de teste, né? Isso seria interessante também, e muitas vezes o cliente tem mais cenários e massas de teste, né, do que às vezes a equipe, né, que está desenvolvendo. Obrigado, gente, obrigado. Não faço mais perguntas. Farei mais uma. Não prometo que será a última. Força. Não, em relação ao time de desenvolvedores, existe uma pessoa que fica responsável apenas pela atualização e manutenção desses casos, desses cenários de teste? Ou cada desenvolvedor, quando vai iniciar uma tarefa nova, ele deve iniciar por aí? Ou seja, um assert que vai falhar e depois ele desenvolve para ele passar. Não sei se ficou claro. Pedro, quer responder tudo? Pronto, assim, nem sempre pelo tempo é possível fazer, digamos, by the book. Eu começar a implementar a definição dos meus steps e falhar e depois fazer. Geralmente acontece, a gente já recebe as histórias com a funcionalidade. A partir daí a gente começa a desenvolver a funcionalidade e, como consequência, vem o teste, pelo menos nessa fase inicial. Do nosso lado, o Nuno e as meninas de teste, de que a Hortência também ficam responsáveis pela manutenção dessas histórias e do comportamento. São coisas que pronto, elas faziam e testavam manualmente. Sim, é possível fazer os testes manuais exatamente também com estes da mesma forma, porque sim, acabam por ser os mesmos testes e o prejuízo é mais ao nível do tempo que se gasta, que se usa para esses, mas na prática vamos fazer o mesmo que fariam os testes automatizados. Portanto, num primeiro momento é possível, obviamente, começar pela escrita de casos de teste em BDD, começar a ganhar a confiança do cliente, depois passar para os testes manuais com base nos BDD, depois testes automatizados. Pode ser um processo contínuo e que se vai ganhando terreno. Nós próprios temos passado por esse processo. Mais alguma questão? Antes que o Zoom nos mande embora outra vez. Eu vou fazer só mais em relação ao... Vocês citaram o Behat antes, correto? Vocês chegaram a ter essa experiência com o Behat antes? Sim. Fala, desculpa. Sim, Pedro, era só para saber se vocês tiveram experiência, assim, um pouco a título de comparação, assim, né? Porque com o Behat você está ali com o stack de PHP, né? Dentro do PHP mesmo, né? Então, eu vi aí, por exemplo, agora no JavaScript, você teve que mapear ali algumas coisas dos seeds, né? De algumas coisas que, em tese, né? Você tem uma aplicação em PHP. A minha pergunta é mais nesse sentido, assim, quais os principais benefícios, o que você sentiu de saudade, talvez, do Behat, quando você estava utilizando aí o Cypress, e o que você viu, nossa, isso aqui facilitou muito, é muito melhor, assim, mas um comparativo, assim mesmo. Para ser honesto, às vezes faz falta ter acesso direto ao back-end, mas faz só um pouquinho de falta. Essa questão dos comandos resolve bem em relação aos benefícios. O que a gente tinha não é que era mal, mas dentro da nossa stack a gente usava o Behat e precisava de uma camada de abstração que era para poder se comunicar com o Laravel. E aí vinha o tal do Selenium WebDrive com o Dusk. Pronto, e isso acabava deixando o teste muito lento mesmo. Às vezes testes simples demoravam bastante. Essa quantidade de testes que a gente correu aqui, não são muitos, são 13. Eu posso dizer com certeza que correu 10, 12 vezes mais rápido do que correria com o Behat, na nossa stack. Além dos problemas que a gente tinha, que era
aquela questão do Selenium WebDrive. Às vezes, quando eu pedia para ele verificar se existe um componente na página, muitas vezes acontecia o Selenium ainda não enviou o comando, ou enviou e a página não carregou. Então, a gente tinha muito problema com isso e gerava falso positivo no teste, que parecia lá que estava quebrado e, na verdade, não era. Foi uma falha do Selenium. Ok. O outro ponto que eu tinha, que eu achei que ia ter falta e eu descobri recentemente, era que a integração era maior do Behat com a camada de implementação. Ou seja, eu tenho isso agora, eu descobri que tem no Cypress também, que é eu poder, a partir da meu feature, eu carregar aqui no control e ir direto para a implementação. Coisa que eu não tinha. Se não tivesse, eu ia sentir muita falta disso. E gerar o meu espaço todinho. Se eu quiser, se eu não tiver a definição deles implementados, ele vai detectar aqui no feature e eu posso chegar aqui e dizer, criar todas as definições. Eu quero aonde? Eu quero num ficheiro novo, quero nesse ficheiro aqui. E ele vai me criar e já vai dizer aqui todos os métodos que eu tenho, de forma que eu só preciso me preocupar com a implementação. Isso ajuda bastante, porque na descrição dos passos, assim que eu recebo a história, que eu tenho que pegar aqui, selecionar tudo e mandar gerar os métodos. E conforme eu vou implementando, eu vou definir aqui os steps. Ok. Não sei se respondi. Sim, respondeu, sim. É isso. Alguma questão mais? É a última pergunta. Alguma sugestão para a próxima sessão, já agora? Pronto, nós pretendemos aprofundar mais um pouco, como tínhamos falado. Se alguém tiver alguma sugestão diferente para a próxima sessão, fiquem à vontade. Se puderes trazer os templates para todo o ciclo de vida do projeto, baseado nesse projeto de To-Do mesmo, seria de grande ajuda. Ok, templates, por exemplo, para descrever as user stories, basicamente. Sim. Ok, boa. Sim. Já combinado. Bem, se mais ninguém tiver nada por agora, Pedro, do teu lado, algo mais? Para já não. Deixa eu... Pronto, quem puder e quem quiser juntar-se na próxima sessão, vamos tentar aprofundar um pouco mais isto. Quem quiser explorar no entretanto, nós vamos enviar a informação. Pedro, se quiseres coloca no chat o que estava já há pouco a dizer, o link, e vamos ver se há aqui uma forma de partilhar então a apresentação e o link também.